Audiência na ação penal 504.652/94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex, 164A, no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OAS um apartamento triplex para o senhor, com 3 pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço do imóvel. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionadas a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OAS com a Petrobras. Consta um termo de adesão que teria sido assinado pela senhora sua esposa Marisa Letícia com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 dormitórios no edifício em Guarujá do condomínio Solares. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora sua esposa nessa ocasião? Não. Ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. O senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Na mesma localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1/1/2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A, que depois, com a transferência do empreendimento à OAS, acabou se transformando em triplex 164A. Em 2004, assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor? O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Consta ainda na acusação que esse empreendimento do condomínio Solares foi transferido da Bancop para a OAS Empreendimentos. O senhor ex-presidente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Não. O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado, unidade simples? Não lembro quanto pagou, não. O Ministério Público Federal afirma que foram pagos cerca de R$ 209 mil até setembro de 2009. O senhor presidente saberia dizer se foi aproximadamente isso? Sim. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que, em 2009, optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a AES,
ou pedir a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27/10/2009, o senhor e a senhora, sua esposa, não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese, a dona Marida pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Nunca lhe foi informado nada a esse Nunca. respeito? Nunca. Nem pela senhora, sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra, que era um investimento, e fiquei sabendo em 2013, quando eu fui procurado. Consta que esse apartamento foi alienado pela OS Empreendimentos, com o número 131, em virtude da mudança da numeração do prédio, a uma terceira pessoa, em 26/4/2014. Está no processo no evento 3, arquivo comp 299. O senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda, já que ele dizia respeito ao apartamento correspondente à sua cota? Doutor Moro, como eu não requisitei apartamento e não recebi apartamento, eu não tinha por que ser informado. É que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado Não à fui sua cota informado. no Bancop. Não fui informado. A senhora, sua esposa, foi informada? Não acredito. Pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui, parece que esse apartamento foi dado em garantia umas 50 vezes, parece, para outras pessoas que a OS dizia. A OS apresentou uma contestação e uma demanda judicial, isso está nos autos evento 3, arquivo comp 18, uma peça datada de 18/9/2013, de que os cooperados nessa Assembleia de 27/10/2009 teriam aprovado o acordo com a OS para transferência do empreendimento, com 3 abstenções apenas e nenhum voto contra. O senhor já respondeu, mas o senhor confirma então, o senhor ou a senhora, sua esposa, algum representante, ninguém participou da Assembleia? O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento Triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014, Quantas vezes o senhor esteve no local? uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa Tem visita? minha mulher. Só. E quem estava presente da OS? Não sei. Eu sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. Tava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender um apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe, quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse Não, apartamento? no dia que eu fui lá, não disse. Depois ele Ele disse? disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sei. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi. Me parece que ela foi com meu filho Fábio. E chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito a segunda Certamente visita? ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Consta no processo que essa segunda visita da senhora, sua esposa, teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de Eu 2014. não sei a data, doutor. Saberia se foi aproximadamente Eu isso? não sei, foi em agosto. O senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no prédio.
O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, Uhum, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. E certo. agora uma bisneta, Então, logo na sua primeira sabe? visita, o senhor já Eu entendeu tive que não consciência ficaria. que não poderia. Eu transmitiu essa Nós informação. discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certamente ela queria um apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o Não, apartamento? O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou a ele? Não sei se entendi. eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, se decidiu não ficar com o apartamento? Não, não discutiu isso comigo mais. O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem Ela não, conhecimento ou não veja, resolveu eu não ficar? soube que a dona Marisa foi a segunda vez. Tá. Sabe? Eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez? Um dia, sabe? Não foi no mês de agosto, não foi no dia que ela foi depois. Depois de quanto tempo, Não sei, aproximadamente? É difícil precisar. Agora se foi 10 dias, 15, 20 dias. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor: a dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu: não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente: na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu: nada, nada. Ela relatou ao senhor ou Não, não o não, estado das não, reformas? não. E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu Do no que? depoimento da condução coercitiva? Não, que ela disse que não tinha nada? É, Ela disse que não tinha nada. ela mencionou Eu então. falei que depois dos 10 dias, eu não precisei a data, a Câmara disse que não tinha nada e que não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou ao senhor então que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido Eu não sei se instalada. é reforma. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. O senhor presidente sabe dizer se a falta de realização dessas reformas, ou de instalação de cozinha, ou de instalação de elevador, em agosto de 2014, foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com o Eu imóvel? não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão, ou não? Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. O senhor ex-presidente comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Eu já disse que não. O senhor comunicou de alguma outra forma? Doutor, eu vou repetir. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sei. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou Não formalmente à OAS Não sei. de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014? Nunca. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve na reunião de 2013 que o Léo Pinheiro foi no Instituto conversar comigo. Estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou: Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou 6 ou 7 mil reais, 8, 6 ou 7, sei lá. Sei que o Paulo Camoto falou: então você sabe que vender um apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou contra o Lula comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Foi nessa reunião em 2013, então, pela primeira vez que se falou em triplex? Foi a primeira vez. Antes não. Não. O senhor se recorda se na ocasião foi mencionada essa diferença de preço, os valores? Foi mencionado pelo Paulo Camoto. Mas o valor exato que seria da diferente preço? Não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão
a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do Não. preço a ser pago? Não, nunca. O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de 1.277.000. Teria envolvido instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, readequação de dormitórios. Não houve, pelo senhor ex-presidente, nenhuma discussão mínima sobre isso? Nenhuma discussão. Como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Perfeito, mas essa oportunidade que o senhor tem de se defender e esclarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho paciência, que perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, eu imagino. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OAS, com Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex, e igualmente dos projetos de reforma do sítio em Atibaia e da implantação da cozinha do sítio em Atibaia? Não. Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OAS, José Odelmário Pinheiro Filho, troca de mensagens em 12 e 13 de 2 de 2014 com Paulo César Gordilho, diretor técnico da OAS. Consta ali nessas mensagens: o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Léo Pinheiro, amanhã às 19 horas, vou confirmar. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O senhor Paulo Gordilho, o Guarujá também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Ela não voltou mais no Guarujá. O senhor Paulo Gordilho, quando foi ouvido aqui, você mencionou que ele, nessas mensagens, tratava da reforma do projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Do sítio de Atibaia, eu responderei tudo, doutor Moro, com o maior prazer, quando tiver aqui o processo de Atibaia. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10/3 de 2014 por empregado da OAS, a José Odelmário Pinheiro Filho, e que na qual é feita a seguinte afirmação: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149.000 ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio, Não, Atibaia? não tenho conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei. A mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. Então é isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora sua Excelência, esposa. são mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, Vossa Excelência precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Consta também no mensagens trocadas entre executivos da OAS, está no laudo 1475, uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas, no seguinte sentido: ok, vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custos, um Zeca Pagodinho Sítio e segundo Zeca Pagodinho Praia. Eu indago novamente o senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha dos apartamentos do Guarujá e do sítio de Atibaia concomitantemente pela OAS? Você sabe que no depoimento do Léo, quando ele ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. E fiquei sabendo no depoimento, que ele nunca me falou que me chamava de Zeca Pagodinho. Mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. E o senhor também não tem conhecimento, então, Não. de que eles teriam tratado esses Não. assuntos em conjunto? Não. Há algumas mensagens aqui de executivos da OAS que, segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento em Guarujá
e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Moro, eu vim aqui preparado para responder tudo que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OAS teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio Atibaia em 2014? Ele teve a meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OAS, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio em Atibaia? Teve. O senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo Mas- Gordilho, tinha algum Mas sobre relacionamento? esse assunto eu falarei no processo de Atibaia. Certo. O senhor Paulo Gordilho, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Não. Consta no processo que a Talento Construtora, responsável por essa reforma, apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento Não. a esse respeito? O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014, conforme os documentos constantes no processo? Não. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer, então, por que a OAS continuou com as reformas do apartamento? E por que ela instalou, inclusive, elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Porque certamente a OAS queria vender o apartamento. Parece E eu que- acho que ela queria vender de brincadeira, porque, na verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, talvez não tivesse falando para valer. Mas, obviamente, que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não sei se eu Não, entendi. eu estou dizendo que ela, se estava fazendo a reforma, Aham, com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. sei. Tá? Acontece que, ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua transação. Sei. O senhor tem conhecimento que ela fez isso com todos os Eu apartamentos? tenho visto, não sei, eu tenho visto aqui nos depoimentos. Você sabe que eu acompanho os depoimentos, Perfeito. por isso que eu queria que fosse televisionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia de Não emissão sei, de debêntures? Não sei, querido. Não sei. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141 que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Não sei. Não? Aqui, Aham. na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Uhum. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. Uhum. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende Eu que existe acompanho. uma conspiração Não, contra o senhor? eu entendo e acompanho pela imprensa,
de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores, Sim. e o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos, sabe, e os delatores, sabe, pagaram uma parte e estão vivendo essa vida. Delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado no PowerPoint mal feito, mentiroso, Certo, doutor. da Operação Lava Jato. Senhores presidentes, Que, nós aliás, estamos aqui o fazendo doutor Delayol, que fez a específicas. apresentação, não está aqui. Aham. Deveria estar aqui. Certo. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir. Ex-presidente e sua esposa pleitearam ao OAS em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com um processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor, ex-presidente, se recorda quando isso ocorreu? Ah, não tenho a data. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao OAS somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei Seria quando isso? foi requisitado. Eu não sei quando foi requisitado. Consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Bancop, que depois veio a ser o condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. O senhor ex-presidente sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Bancop? Não, demitiu-se da condição de, vamos dizer, consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu. O documento consta 2009. Eu não sei. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso. A OAS assumiu numa reunião da cooperativa, Certo. com a participação do Ministério Público de São Paulo. Foi um TAC. E a dona Marisa, acho que ela só foi dar, porque eu vi um depoimento aqui da semana passada do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou a se desfazer do apartamento. E o senhor sabe me explicar O Danilo. esse documento que eu lhe mostrei? Se o senhor não quiser sei. examinar com mais Não calma. sei quem pode explicar. Não. Quem pode explicar deve ser o... Tenho o menor conhecimento desse documento. Certo. Silêncio, só. A data do documento está como 2009. O senhor sabe explicar essa data? Não, né? O senhor não conhece esse documento? No mesmo documento, senhor presidente, o senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas por esse unidade 141 tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? Não sei. O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento porque os valores a restituir estão corrigidos somente até outubro de 2009? Aí a Bancop tem que explicar o que adquiriu depois da Bancop. É muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar aqui para se defender. É muito difícil. Não, eu não estou acusando ela de Não, nada. eu sei que você não está acusando, senhor mas é que o senhor ex-presidente. pergunta coisa, se eu vi, se eu não vi, se eu vi, eu não vi, sabe? É que o documento está assinado por ela, então infelizmente... é uma pena que Não. uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então eu não quero nem discutir isso, doutor. Sei. Consta no processo uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula, isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. Consta na nota: Dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega 2007. Com atraso, os cooperados decidiram em assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento ao OAS. A obra foi entregue pela consultora em 2013. Nesse processo, todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. À época, Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados no empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado,
Ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Senhor presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. Não? Não sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, eu sou apenas presidente de honra. Mas não era um assunto relativo E ao presidente, senhor? não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam, porque eu sou o nome e a imagem do Instituto, mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Você deve dizer sobre o apartamento. Certo. Deve E o senhor sabe, senhor presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que deve ter tido as informações. Consta também no processo uma matéria do jornal O Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010, na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex com vista para o mar, relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa questão? Eu vou lhe explicar, talvez não explique tudo. Mas o jornal o Globo, nesse mesmo período, fez 530 matérias negativas contra o Lula e só 2 favoráveis. Certo. Então eu só posso entender que alguém do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, sabe, fomentava a imprensa que fomentava ele. Fomentava a imprensa e isso foi tempo. Então nós fizemos, inclusive, representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem ideia como jornalista, lá em 2010, do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex, que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Mas em 2010 nem Em tinha 2010, processo. é? Nem tinha processo Sei sobre lá, e isso. quando? Fazer invenção faz em qualquer momento. Ilações se faz em qualquer momento. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Certo. E não tenho. Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso eles estão dizendo, Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? sabe? Hã? O senhor Léo Isso é- Pinheiro, isso é ele depois que aqui. disse. Certo. E a pergunta que eu faço ao senhor, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Se tivesse, ele seria um preso bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta corrente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de 2.424.000, teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada inverdade contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT. O Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT. Depois do Vacari, o Vacari ficou tesoureiro do PT.
Então eu conheço o Vaccari. Antes o Vaccari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vaccari Neto? Encontrei muitas vezes. Várias vezes. Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia? Ele foi presidente da Bancop? Tá. Do triplex eu me refiro especificamente. Do triplex. Não, ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a compra da cota. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex? Nunca, Não é? nunca. Não. Nunca tratou disso. Nunca. Então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua esposa Eu teria nem feito? sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia, Também. Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre elas... certo. E ela também não lhe relatou em Nem seguida? sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida? Ela 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Ah, relatou que teria Eu avistado. falei, eu falei na outra pergunta que ela me relatou e que disse que não tinha gostado. Tá. Que não estava acontecendo nada. E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento? Ela já sabia que eu não queria o apartamento. O Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste fraudulento em licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figura central os diretores da Petrobras. A fim de esclarecer, senhores presidentes, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras? Eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partido políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei a ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a Casa Civil, ou o Gabinete Institucional no tempo dos militares, o Gobeli na época, monta o governo. Monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz. Tá? Os diretores da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área. Isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para a Casa Civil comunica à presidência e isso é enviado ao Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. Parece que o senhor... E agora o Ministério Público poderia fazer um pique Aham. para ver como é que o Temer montou o governo dele. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004. Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar. O senhor, o ex-presidente, se recorda das circunstâncias? Não, porque, doutor Moro, o presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo. Nem é possível. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o ministério, ele compõe com pessoas que ele confia, ele delega as pessoas. Tá? Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político que na época era o ministro Laudo, você tem um chefe da Casa Civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve 2 reuniões, houve 3 reuniões, você vai saber se a pessoa é idônea ou não. Há uma informação também juntada em notícia pelo Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na Granja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment.
O senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas dele secretas foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes Não. por ele praticados enquanto Não. diretor da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem, sabe? Não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Não, depois tinha muita denúncia de conta no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá? O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Isso. Salvo equívoco meu, senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Eu pedi para o Vacari, o Vacari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Isso não implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Mas o senhor então não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Não sei, doutor. O subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim deve ser tão esperto que só sabe se for delatado. Mas o senhor eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barosco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não. Senhor presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunati Cerveró e Jorge Juiz Zelada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade.
Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vaso chinês. Tá? Um vaso chinês é um vaso bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem onde colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vaso chinês. Eu era ex-presidente em 2014, quando teve a denúncia da Lava Jato. A denúncia também se reporta a acerto de propinas em contratos da Petrobras no âmbito da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, e na refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, Reneste. Relativamente à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, o senhor, ex-presidente, pode esclarecer se o senhor teve algum envolvimento, e se positivo, como foi no planejamento e construção da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima? Não. A refinaria Abreu e Lima, ela era resultado de 5 refinarias. Tinha uma refinaria em Pernambuco, uma refinaria era para ser feita no Maranhão, foi feita a refinaria de Clara Camarão, no Mato Grosso, que era uma refinaria para cuidar de querosene de avião, e tinha como é que fala? A reivindicação de uma refinaria no Ceará. Essa refinaria de Pernambuco, ela era uma refinaria que tinha assim, Espírito Santo queria refinaria, Ceará queria refinaria, Rio de Janeiro queria refinaria em Campos e Pernambuco queria refinaria. E todos tinham uma empresa chamada Marubeni, uma empresa que todo mundo falava, ela vai participar. Acontece que eu fiz um encontro em Pernambuco com o presidente Chaves. Certo. Né? E lá em Pernambuco, o Chaves demonstrou interesse em fazer uma associação com o Brasil para fazer uma refinaria. Ou seja, eu achei importante porque era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit de quase 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tenha um superávit muito grande contra um país pequeno. Então, o Chaves, eu não sei se o Chaves acertou já com o ex-governador, que era do PMDB, ou se acertou com o governador Eduardo Campos. O dado concreto é que ficou acertado que ia ter um acordo entre a Petrobras e a PDVSA para construir uma refinaria, sabe, bipartido. Ou seja, uma refinaria 40% da Venezuela e 60% do Brasil. E qual foi assim a sua participação, seu envolvimento nesse projeto? A reunião com Chaves. Tá? A definição da ideia de que interessava aos dois países. O que aconteceu é que nem a Petrobras queria, nem a PDVSA queria. E o que aconteceu é que não aconteceu a tão sonhada parceria. A Petrobras fez sozinha a refinaria. Perfeito. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da pedra fundamental da refinaria em dezembro de 2005. Deve ter participado e com muito orgulho. Também consta que o senhor ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem. O senhor se recorda disso? Devo ter participado. O senhor ex-presidente esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima, ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima, em alguma oportunidade? Eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho. Mas muito orgulho. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro. Ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. O senhor ex-presidente tem que reclamar com a sua sucessora, né? Hein? Tem que reclamar com a sua sucessora, porque não lhe convidou para a refinaria Abreu e Lima. O senhor ex-presidente não tinha mesmo conhecimento nenhum desses fatos? Não. Pagamento de propina da ordem de 6 bilhões de reais. Nem eu e pouca gente. Talvez só os que vivessem dela. Você acha que quando o seu filho tem uma nota baixa na escola, ele chega em casa pulando de alegria para contar? Se ele puder, vai tentar esconder até o senhor saber. Você acha que alguém que começou a roubar vai contar para alguém que ele está roubando? Vai contar.
Mas os meus filhos eu fico sabendo a nota com o tempo. O senhor não Agora- ficou sabendo de nada. Agora é porque a escola diz até, quando, por celular, a escola até comunica, o senhor quando a molecada falta. Ah, mas eu checo No meu também, tempo, senhor não. presidente. No meu tempo, era mais difícil. Mas, enfim, o senhor não ficou sabendo de nada disso. Não, doutor. Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate Não à é o corrupção? método de combater a corrupção. O que o senhor O se método. refere? Não, o que eu fiz é o Tem seguinte, é que processos quando contra as pessoas é que que pagaram quando um propinas? juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma Porque, que o veja, juiz deixa eu teria lhe falar uma submetido coisa. à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu vou lhe dizer, o senhor Houve um disse, debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. o senhor disse num artigo que o senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Não, o que eu falei Então é aí que- vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Não, eu fiz uma Eu conheço o Léo descrição. antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, eu Depois fiz do uma- cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Ah, eu dele? vi. Ah, doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu Eu estou vendo liberdade pela ao senhor imprensa há Renato tempo. Ele vai Dufin? fazer delação premiada, e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito na imprensa é do senhor. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, 9 semanas após esse escândalo mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que passou no Fantástico. Essa entrevista é disponível, inclusive, na rede mundial de computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citando com aspas, nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer, gostar quem gostar, doa quem doer. Nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista, desse trecho? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema probando, fora do que está na denúncia. Na mesma entrevista, senhores presidentes, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas, olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu, explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. E não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo opinião divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil. Eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e eu ganhei a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim, minha indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia. O
senhor pode responder, tem que responder que não Eu vou vai seguir- responder, eu então. vou seguir a orientação dos meus advogados. O senhor, quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seria um dirigente ou outro que teriam errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. Senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles que apurasse esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12 de 2 de 2005, na Grande do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, quero dizer a vocês, com toda a franqueza, que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas, que o PT tem que pedir desculpas, o governo onde errou tem que pedir desculpas. Fecho aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer quem teria traído o senhor, o que o senhor se refere nesse Eu vou trecho? seguir as orientações do advogado. O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação dos meus advogados. O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. O senhor Léo Pinheiro afirmou em juízo que teria encontrado o senhor no início de 2014, ocasião na qual o senhor teria perguntado a ele se haveriam registros documentais dos pagamentos de propina pela OAS ao Partido dos Trabalhadores por João Vacari Neto. Na ocasião, ele afirmou que o senhor ex-presidente teria orientado a destruir essas provas, se elas existissem, algo como se existir, destrua. O senhor ex-presidente se encontrou com Léo Pinheiro durante o ano de 2014? Encontrei com o Léo Pinheiro Mais de uma vez? mais de uma vez. Quantas vezes E aproximadamente? jamais disse pro Léo o que ele falou. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero Uhum. que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não me dê a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor.